Galera, eu tenho dito para os meus alunos que vão fazer concurso, magistratura, Ministério Público. Turma, tem que estudar hermenêutica, tem que estudar a teoria geral do direito. Cada vez mais está caindo essas matérias, nesses concursos, tá? E é ali que é a divisão entre as crianças e os adultos, né? Porque a lei seca, todo mundo lê. A lei seca é fácil de você compreender essas questões. Mas a parte da teoria geral do direito, galera, é difícil de estudar isso sozinho, tá? Não estou dizendo que é difícil a matéria, mas é mais difícil de você entender isso sozinho, porque as referências não estão assim colocadas de uma forma assim tão sistemática como é o caso da leitura de uma lei seca, certo? Por isso, galera, essas matérias, eu fiz um curso que eu quero mostrar para vocês. Tá aqui no link, aqui embaixo da descrição do vídeo, tá? Um curso introdutório, um curso completo, mas ao mesmo tempo com uma linguagem super fácil, tá? Sobre todas essas questões que têm caído em concurso, sobre regras e princípios, ponderação, proporcionalidade, princípios como moralidade política, end working, tá? As diferenças entre os diferentes métodos contemporâneos de interpretação, tá? Então, se tiver interesse, galera, esse curso é muito legal. São tópicos super rápidos, né? Tu tem, assim, por exemplo, regras e princípios, ponderação e proporcionalidade, é mais ou menos 1h30 de um curso completo que vai ensinar vocês a passar, a acertar com segurança essas questões em concurso público, entender a linguagem que cada um utiliza, né? Quais são as conexões que isso tem. Galera, vocês vão se dar muito bem. Então, aproveitem essa dica, tá? Aproveitem ali, olhem no link esse curso. Realmente, galera, vocês vão gostar. É exatamente pensado, né, para ensinar vocês a desenvolver um conhecimento para mandar muito bem nessas questões de concurso público e principalmente na segunda fase desses concursos, né, que geralmente caem questões desse tipo, né, que são aquelas questões que realmente tiram, né, 90% da galera já morre nessa praia ali, né, porque aqui o cara precisa entender exatamente como é que funcionam essas questões, tá? Então, ó, vem comigo. Uma questão desse tipo, concurso para promotor de justiça, Ministério Público do Ceará, de 2020, tá? Uma questão realizada pelo CESP-Sebrasp. Olha só. Acerca de regras e princípios. Cara, tem vários cursos sobre isso, hein? Consoante Robert Alexy, ou seja, não é consoante Dworkin, porque Dworkin também fala de regras e princípios. Então, ó, já está muito bem formulada essa questão ao colocar regras e princípios consoante Robert Alexy, e não consoante outras teorias que existem hoje que também falam de regras e princípios, tá? Então vamos ver. Consoante Robert Alexy, assinale a opção correta. Letra A. Entre regras há colisão. Aqui já está o erro, tá? Regras não entram em colisão, regras entram em contradição, certo? Porque regras são questões de tudo ou nada. Então, se houver um choque entre duas regras, uma dessas regras tem que ceder. Se cria aqui uma relação de regra e exceção, tá? E colisão não. Colisão é uma questão de peso. Colisão acontece quando tem um choque entre princípios, mas um princípio não anula totalmente a aplicação do outro, percebe? Um princípio é uma questão de peso, então tu pode tentar fazer conviver dois princípios ainda que eles estejam em choque. É isso que se chama colisão de princípios, tá? Então, em Robert Alexy, tu tem contradição entre regras e colisão entre princípios, certo? Princípios colidem, regras se chocam. Regras é uma questão de contradição, princípios é uma questão de peso, uma questão de colisão, beleza? Então a letra A é errada. Olha só, entre regras há colisão. Não, entre regras há contradição, tá? E entre princípios, conflito. Não, tá? Conflito, se tiver o sentido aqui de contradição, está errado. Princípios não é uma questão de contradição. Princípios é uma questão de peso. Não é uma questão de conflito nesse sentido, portanto, tá? Letra A está excluída. Letra B, vamos ver. O sopesamento, essa palavra sopesamento, turma, é sinônimo de ponderação ou de balanceamento, tá? Na tradução do alemão para a língua portuguesa, galera, tu tem variações, porque na tradução também para o inglês e para o espanhol, cada país adotou um sinônimo diferente. Então, às vezes a gente enxerga a expressão balanceamento na língua inglesa, tá?
às vezes a gente encontra a expressão sopesamento e às vezes a gente encontra a expressão balanceamento, tá? Então são sinônimos, né, dessa teoria da ponderação, que é a proporcionalidade em sentido estrito, tá, do Robert Alexy. Vamos ver, o sopesamento pode solucionar a colisão entre princípios. Sim, é para isso que ela foi pensada. É justamente isso, né, que foi pensado por Robert Alexy, quando ele vai inclusive mudar o conceito de princípio de fundamentos para mandados de otimização, objetivos a serem alcançados na melhor medida possível, princípios como valor, justamente para permitir o balanceamento, justamente para permitir a solução de colisões entre preceitos fundamentais. Então a letra B que é a correta, sem dúvida. Letra C. A colisão entre princípios ocorre na dimensão da validade. Não, pessoal, porque não se trata de uma questão de validade. Quando princípios entram em colisão, um princípio não deixa de ter valor, entende? Eles continuam sendo válidos, mas naquele caso concreto, um princípio pode justificar o afastamento de outro, mas ele não anula o outro, entende isso? Entende? Um princípio não anula a existência do outro. O que acontece é uma relação de precedência na aplicação de um princípio em detrimento de outro. Mas aquele princípio afastado na ponderação, ele continua tendo a sua validade, a sua eficácia. Inclusive ele pode até prevalecer num outro caso concreto, tá? Por isso que na teoria do Robert Alexy, só abrindo um parênteses, não tem como você fazer ponderação em abstrato, tá? A ponderação sempre se refere a um caso concreto, porque no caso concreto é que tu vai analisar a força gravitacional que o peso de um princípio exerce sobre aquele caso. E a mesma relação de colisão, se for num outro caso, ela pode ser diferente, tá? Ela pode dar uma força gravitacional diferente. No meu curso eu explico e dou vários exemplos demonstrando como isso acontece, tá? Ó, fica a dica, tá? Quando há, letra D, quando há colisão entre princípios, até aqui tá tudo certo, um deles será invalidado. Tá errado? É o mesmo motivo, tá? A letra C e a letra B é a mesma coisa, eles estão falando a mesma coisa, certo? Então é a mesma razão pela qual a letra C não é correta, tá? Quando tu tem um choque de princípios e um tem que ser afastado, certo? No caso da ponderação em sentido estrito, né? Aquele afastado não perde a validade, ele continua sendo válido para outras circunstâncias, para outras situações práticas, tá? E a letra E afirma o seguinte: quando há conflito entre regras, uma delas deverá necessariamente ser invalidada. Também não, turma. Também não, tá? Porque, quer ver um exemplo? Se houver um conflito entre uma lei geral e uma lei especial, a lei especial invalida a lei geral? Não. A lei geral continua sendo válida para todas as situações que não se enquadram na lei especial, tá? Quando o Código Civil de 2003 entrou em vigor, ele não anulou o Código Consumidor, muito embora os contratos do Código Civil poderiam ser potencialmente aplicados ao Código Consumidor, porque o Código Civil é uma lei geral, perceberam? Esse é um exemplo que demonstra que, quando existe um conflito entre regras, não há necessariamente a invalidação de uma regra por outra regra. Porque tu tem os critérios ali, pessoal, que vão definir a aplicação da lei do tempo, a aplicação da lei no espaço, na questão da especialidade e a questão das competências legislativas, né? Se a gente for para as competências constitucionais, do artigo 24 até o 30, né, da Constituição Federal, vocês vão ver que existem, inclusive, competências concorrentes legislativas, né? Por exemplo, legislar sobre direito urbanístico, né? Tu tem o Estatuto da Cidade, que é uma lei geral, né, federal, mas cada município pode também ter o seu próprio Estatuto da Cidade. Ou seja, as leis, elas não necessariamente invalidam as outras leis numa relação de conflito entre regras, tá? Então acho que esses exemplos já são suficientes para entender por que a letra E também é errada, tá? Não há necessariamente a invalidação de uma regra por outra regra, tá? Essa invalidação ela só vai acontecer com uma exceção muito específica, né, que geralmente, ainda vou dizer assim, geralmente ocorre nos conflitos de lei no tempo, quando tem uma lei nova que deroga uma lei antiga, tá? Aí sim a gente tem uma questão de invalidação, certo?
Mas, se não, turma, não é necessário. As regras, uma não anula a outra necessariamente, tá? A questão é ver qual que é aplicável, tá? Essa aplicação muitas vezes acontece pelo princípio ou pela máxima, né, da especialidade, da competência, da territorialidade e assim por diante, tá? Beleza, galera?